Palavra do Evangelho nesse domingo nos podem conduzir a várias meditações. Uma delas, sem dúvida, é a consideração a respeito de como se deve exercer a autoridade na igreja e como se deve servir na igreja. Jesus traz um ensinamento muito claro a este respeito, que ele está ali fazendo uma formação com os seus discípulos. São Marcos é muito claro em dizer que Jesus foi para um lugar com os apóstolos e não deixou ninguém mais ficar sabendo, porque claro, como Jesus naquela altura já estava com a fama muito grande, quando as pessoas sabiam onde ele estava, havia aglomeração, né? Pessoas vinham de todos os lugares para ter com ele, para ouvir sua palavra, para pedir uma cura, uma libertação, um consolo. Mas naquele momento Jesus queria estar somente com os 12 apóstolos, porque queria dar-lhes uma formação, queria ensinar-lhes. Jesus estava preparando os apóstolos para assumir um cargo de governo, e eles deveriam ter a formação necessária. Ao longo do caminho, pelo contexto, nós podemos ver que como que Jesus ia andando um pouco afastado dos apóstolos, não é? Os apóstolos vinham talvez mais atrás ou mais adiante conversando, e Jesus estava um pouco afastado. Assim, quando chegaram ao seu destino, Jesus perguntou: o que vós estavais discutindo, né, pelo caminho? Então, claro, não foi uma pergunta inocente de Jesus, né? Ele sabia o que eles estavam falando. Pela onisciência divina, ele sabe de todas as coisas, mas queria provocar os apóstolos para uma reflexão. O que discutíeis pelo caminho? Então eles ficaram calados. Ficaram calados por quê? Porque estavam com vergonha, já que sabiam que estavam fazendo uma coisa errada. Estavam ali discutindo sobre cargos, estavam disputando poder, estavam se comparando, estavam rivalizando. Quem era o maior entre eles? Quem iria ser o mais importante? Quem iria ocupar um cargo mais elevado? Eles perceberam, só por Jesus perguntar, já imediatamente os apóstolos caíram em si e sua consciência ficou pesada. Então Jesus parte desse defeito dos apóstolos para ensiná-los. Ensiná-los que na igreja é preciso haver cargos de governo. A igreja, ela é uma instituição divina, porque Jesus a fundou sendo Deus Todo-Poderoso, Filho do Pai Eterno. Então a igreja é divina, é santa, é sobrenatural, mas ela subsiste nesse mundo. E por isso também precisa de uma organização humana, precisa de uma estrutura humana. Ela é uma sociedade e ela precisa, portanto, de direito. É um adágio do direito romano antigo: onde está a sociedade, aí está o direito. Ubi societas, ibi ius, né, diz o adágio em latim. Ubi societas, aonde está uma sociedade, ibi ius, aí deve estar o direito para regular a vida daquele grupo social. A igreja também tem essa dimensão social e Jesus quis que fosse assim. Por isso constituiu 12 homens para ser os seus governantes. Jesus é o fundador e se mantém sempre como fundador, mas os apóstolos são os administradores desta instituição. Os apóstolos e os seus sucessores, logicamente, através dos séculos, que são os nossos bispos. Mas para exercer um cargo de governo na igreja, é preciso despojar de uma mentalidade mundana de domínio, uma mentalidade de opressão, uma mentalidade de submissão, de colocar submisso os seus súditos. Nas sociedades humanas isso pode acontecer,
Mas na igreja isso não deve acontecer. E se acontece, é um pecado. Porque Jesus deixou claro no Evangelho: quem quiser ser o primeiro, se coloque no final da fila, né? Se coloque ao serviço de todos. Por isso o Papa, que é o líder máximo da Igreja Católica, um dos seus títulos é justamente o de Servus Servorum Dei, servo dos servos de Deus. Esse é o Papa. Ele é servo de todos os servidores. Na igreja todos nós somos servidores, porque todos nós somos ovelhas. Mas se alguém é mais servo do que todos, é o Papa, porque na lógica de Cristo, quem quiser ser o primeiro, seja o servidor de todos. E Jesus sabia bem o que estava no coração dos apóstolos. Os seus defeitos, como humanos que eram, eles precisavam então de aprender essa lição. São Tiago, na segunda leitura, nos fala dos defeitos próprios daqueles que na igreja vivem em sociedade, e especialmente aqueles que têm cargos de governo, né? Vocês ouviram? A segunda leitura, São Tiago fala de 2 defeitos que podem minar a vida de sociedade. Então ele diz: caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Inveja e rivalidade, 2 defeitos contrários à caridade. A caridade, que é a virtude mais importante do cristão, né? Caridade sabemos que é sinônimo de amor. Caritas Christi urget nos, diz São Paulo, expressando-se em latim, né? Na forma latina dessa frase de São Paulo. Caritas Christi urget nos, ou seja, o amor de Cristo. Caritas é amor. A caridade, o amor de Cristo nos impele. Essa deve ser a máxima do cristão. Mas o vício, existem muitos vícios contrários à caridade, né? Um deles são esses enumerados aqui, né? Inveja e rivalidade. São coisas de vida em sociedade. Para sentir inveja e ter rivalidade é preciso ter um grupo, né? Ninguém tem inveja de si mesmo. Ninguém rivaliza consigo mesmo. Tem que ser em relação aos outros, né? Então, na vida de governo da igreja, aqueles que na igreja obtêm cargos de governo, o Papa, os bispos, os padres, os diáconos, coordenadores de pastorais, de movimentos, não é? Membros de conselhos pastorais, administrativos, cargos de governo. E, portanto, para exercer esses cargos, é preciso viver a caridade de maneira mais intensa, para evitar a inveja, comparar-se com os outros e desejar o que o outro tem. Isso é inveja, né? A inveja pode ser sobre as coisas materiais do próximo. Um amigo, uma pessoa conhecida compra um celular top, não é? Que tem 1001 funções, inclusive faz chamadas, né? Desde a gente até esquece que celular serve para fazer chamada, porque tem tanta coisa, né? Tanto aplicativo. Então, bate aquela tristeza no coração. Inveja. Invejando o bem do outro. Às vezes a inveja versa sobre realidades espirituais, sobre o estado de ânimo dos outros. Tem gente que se vê alguém assim feliz, rindo para as paredes, um dia está de bom humor, está feliz, está alegre, o outro já olha e fala: está rindo para quê? Né? Esse Brasil do jeito que está aí, dessa política aí, tá, esse calorão que está fazendo, está rindo de quê esse besta? Rindo para as paredes, parecendo doido. Inveja da alegria do outro. Por aí vai. E as rivalidades? A rivalidade é justamente isso: querer comparar-se e querer ganhar cargos. Era o que os apóstolos estavam fazendo no evangelho de hoje. Estavam rivalizando. Quem era o maior? Quem era o mais importante? Quem era o mais amigo de Jesus? O que tinha mais
proximidade, o que era peixe, né, de Jesus. Então Jesus diz: calma, vocês vão ser governantes, sim, vocês vão ter autoridade, sim, mas cuidado, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Por isso na igreja, irmãos e irmãs, é preciso rezar muito pelos nossos governantes, pelo Papa, pelos nossos bispos, por todos os nossos sacerdotes, por todos os fiéis leigos que têm cargos de governo na igreja, para que sirvamos com amor de verdade. Porque quando exercemos o nosso cargo com imposição, com autoritarismo, com soberba, então estaremos fazendo um desserviço, estaremos fazendo o que Jesus não quer, e estaremos então sendo maus discípulos do Senhor, e poderemos afastar as pessoas de Deus, afastar as pessoas da igreja, ao invés de trazê-las para perto. Mas também tem a outra dimensão que é importante, que é a dimensão da obediência. Se alguém tem que governar, outros têm que obedecer, né? Porque senão, como já diz aquele ditado popular, já viu quando tem um lugar que está muito problema, com muita dificuldade, um grupo, o pessoal diz assim: aqui tem muito cacique e pouco índio. Já ouviram isso? É isso, né? Quer dizer sobre isso, né? Aqui tem muito cacique e pouco índio. Quer dizer, tem muitos querendo mandar e ninguém querendo obedecer. Se isso acontece também, a sociedade naufraga. Uns têm que mandar, dirigir, outros têm que obedecer e cumprir, senão não funciona. Na igreja também é assim. E quando nós obedecemos, estamos fazendo por amor a Cristo, assim como os que governam e mandam. Todos os que governam e os que são governados, temos que na igreja fazer isso por amor. Por isso Santo Agostinho, grande bispo do século V, doutor da igreja, vai dizer que o ofício do bispo, ele está falando do bispo, então do governo. O ofício do bispo é officium amoris, é trabalho de amor, ofício de amor. O pastor deve amar as ovelhas e conduzi-las por amor, com cuidado no redil. Então Jesus termina o seu ensinamento dando um exemplo muito gráfico, muito prático, né? Pega uma criança que estava por ali, a coloca no meio, diante dos apóstolos e diz: quem acolher uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem acolhe a mim, não acolhe só a mim, mas ao Pai que me enviou, Deus eterno e todo-poderoso. Então quando nós ajudamos, quando nós servimos, quando nós exercemos as nossas atividades com humildade, com ânimo de ajudar, estamos ajudando essa pessoa, mas também estamos agradando a Deus. Estamos fazendo a caridade ao próximo, mas ao mesmo tempo estamos amando a Deus, porque sabemos que o primeiro mandamento é assim, está unido, amor a Deus e ao próximo, não se separam. Quando amamos o próximo, amamos a Deus. Quando amamos a Deus, devemos cuidar do próximo. São inseparáveis. Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ouvistes dos antigos, mas eu vos digo, amai também ao próximo, como a si mesmo. Peçamos então, irmãos e irmãs, nessa Santa Missa, a graça de poder vivenciar esta realidade. Se temos na igreja cargos de governo, o exerçamos com amor, com humildade, com desprendimento. Se nós temos que obedecer, que sirvamos sem nos sentir humilhados, porque não estamos servindo a um homem ou a uma mulher, mas estamos servindo a Deus através desta pessoa que ocupa temporariamente esse cargo. Depois pode mudar, pode vir outra pessoa mais simpática, mais legal, né? Mas não obedecemos por causa da pessoa, mas por causa de Jesus Cristo. E assim como a sociedade bem organizada, iremos trilhando o caminho comum de todos nós, pastores e fiéis, o caminho comum de seguimento de Jesus, para um dia merecermos entrar na glória que Deus reserva para os justos. Que assim seja.